Olá, meus nobres, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho, e a você religioso que aqui adentrar o canal tenha a certeza de que aqui acontece todo o sistema religioso, mas principalmente o livro Bíblia, o cristianismo. E a razão é muito simples: vivemos em um país escroto de cristãos, somos mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja quando criança e condenados a passar uma vida inteira debaixo do jugo romano que é o cristianismo. Né? Sobre essa escravidão, né? Servo, né? Que o crente gosta de dizer que é servo, né? E passa essa farsa, essa mentira de geração em geração, condenando as crianças a serem também servas, escravas durante toda uma vida. E a única forma de se libertar de tudo isso é o conhecimento. Saber que tudo foi forjado, Deus algum existe. Deuses são criados por homens, homens criam deuses, não deuses criam homens. E assim são milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhares de deuses ao redor da terra. E você diz que o seu Deus é único e verdadeiro. Não é único, nem tampouco verdadeiro. Deus algum existe. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Não é estranho, crente? Não para raciocinar, né? Uma entidade toda poderosa. Apesar das sociedades antigas tinham suas próprias divindades, e muitas das sociedades, divindades politeístas, adoravam a vários deuses, né? Mas descobre-se que fica muito mais fácil dominar uma população com apenas uma divindade ao lado do imperador, do faraó, do presidente, né? E aí então cria-se o monoteísmo. Isso começou lá no Egito com o faraó Akenaton, né? E depois se estendeu para ali os judeus, né? Porque no primeiro capítulo da Gênesis, né, até o Abraão era politeísta, né? Ele criou o deus El, sua esposa Aserá e o filho Baal, e assim outros deuses também dentro do primeiro capítulo da Gênesis. Já no segundo capítulo entra-se então a criação do deus Yahvé, que foi forjado ali no templo do rei Josias, né? Criar o monoteísmo, porque, como falei, fica muito mais fácil dominar a base da pirâmide, a massa, a ovelhinha dócil, né? Com apenas um sacerdote e uma divindade. E assim aconteceu no Império Romano, né? Quando os romanos invadiram centenas de cidades, né? E já não conseguiam mais dominar a revolta judaica por conta de muitos impostos, né? E também dividido por muitas divindades, mitraísmo, zoroastrismo e várias outras divindades. Então, o Constantino dá o golpe de mestre e cria o tal do Jesus Cristo. Começou a ser forjado lá com o imperador Vespasiano, e lá no Concílio de Nicéia, 325 DC, né, é que se é forjado o livro Bíblia, Novo Testamento, a Nova Aliança e a criação do mito popstar da Galileia, que jamais existiu nas páginas da história. Jesus nunca existiu e não tem cientista no mundo que prove isso. Não adianta cientistas comprados pelo sistema religioso tentarem forjar que encontrou isso, encontrou aquilo, porque é tudo fácil, é tudo mentira, minha gente. Todo o sistema religioso é uma grande farsa, uma grande mentira. Será que você não consegue entender que existindo milhões de divindades ao redor da Terra, um Deus que se diz ser único e verdadeiro nunca se apresentou para toda a humanidade? E assim coloca toda a humanidade em dissensão, guerreando, se matando entre si. E, por sinal, né, as sociedades antigas, né, tinham suas divindades, porém não tão perversas quanto essa criada pelo povo hebreu, aquele povo do deserto que pairava de tenda em tenda, gente. Nas montanhas do deserto, tinha uma tremenda inveja, uma terrível inveja dos povos assírios, medos, persas, principalmente os babilônicos, né, que era um povo próspero e adoradores de várias divindades e até divindade alguma, sabe? O Império Babilônico. Sabe o que acontece? Esse povo agora, o povo hebreu, no meio do deserto, foge a divindade deles. O tal do Senhor, olha como denominam, Senhor dos Exércitos. Apenas para quê? Para ter o pretexto de, sob essa bandeira, invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar. E é por isso que o povo judeu é rico. Porque roubavam, olha as invasões, toda a invasão do povo judeu, do Abraão, do Moisés, do Josué, do Salomão, do Davi, eles roubavam tudo, eles pilhavam tudo. Assim como o cristianismo também fez quando foi criado. Nas cruzadas eles entravam nas cidades, saíam roubando de cidade em cidade e forçando ao fio da espada a aceitar o tal do Jesus Cristo que nunca existiu de fato, de verdade. Ele foi imposto na marra, à força, vocês não fazem ideia. E de toda a perversidade, eu vou te contar, o livro Bíblia é tão nojento, tão escroto, passou 500 anos no Antigo Testamento e todo plágio, né? Todo plagiado, todas as histórias, a história de Jó, né? Arca de Noé, dilúvio, tudo isso é plágio. Plágio de onde eles tiraram isso? De divindades mais antigas e modificam os textos, trocam algumas coisas e a divindade antiga da outra civilização se torna-se o demônio.
e agora só a dela é verdadeira. O crente não bate no peito e diz que meu Deus é único e verdadeiro? Ele desconhece a existência de muitos, e a própria Bíblia diz que existiam outros deuses. Quer dizer, o próprio Deus, que sabe que é único, diz não adorar a outro Deus, e condena as pessoas até a morte a quem adorar outra divindade. Que tipo de Deus sabe que é único e manda matar as pessoas se estiverem adorando a outra divindade? Lógico que ele saberia que tinha outras divindades, porque foram homens que forjaram tudo isso. Divindade alguma, repito, jamais se apresentou para toda a humanidade. Isso é fácil de perceber, minha gente. Então o crente diz, né, que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. O livro Bíblia é um gibi para criança crescida que acredita que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, né? Tem dragão de 7 cabeças, unicórnio, né? Sereias, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, entra pela fantasia do cristianismo. Tem a Virgem Mary que, casada, deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Porque o cristianismo foi forjado apenas para conter a guerra judaica. O Império Romano não dominava mais ao fio da espada e dá o golpe de mestre, criando o livro Bíblia, compilando no concílio de Nicéia, nos concílios, mas principalmente o de Nicéia, os evangelhos ali, descartando vários outros, né, porque eles queriam uma divindade, uma corrente da igreja queria uma divindade que fosse, né, semideus, e outra parte queria que fosse o próprio Deus. Eles criaram então a Trindade também, para que os judeus, né, aceitassem o Jesus Cristo como sendo o próprio Deus do Antigo Testamento. E assim os judeus também não aceitaram, porque é tudo grande mentira. Tanto a invenção dos judeus, quanto a invenção do cristianismo, quanto a invenção de qualquer outro Deus ao redor da terra. Já desafiei todos eles e nenhum se apresentou. Porque não existe, minha gente. Que porcaria de divindade toda poderosa precisa escrever alguma merda, pedir para alguém escrever alguma merda para que você saiba qual a vontade dele. Vocês não conseguem raciocinar, né? E esse povo criado ali, ó, no meio do deserto, né? O Deus nunca deu nenhum tipo de tecnologia. A única instrução bíblica que ele dá é, se tiver necessidade, pegue uma pá e cave um buraco fora da tenda para fazer suas necessidades, porque o povo era tão... Esse Deus é... Tá vendo? Né? E a imagem e semelhança dele, né? Imagem e semelhança dele. Imagine que somos imagem e semelhança dele, deveríamos ser invisíveis. Ou o Deus come, caga, tem doença, tem câncer, tem diabetes, tem tudo isso. Não somos imagem e semelhança dele, ele não é a perfeita, né? A criatura perfeita, né? Ou o ser perfeito, seja lá como você queira chamar, sabe? Tudo isso é uma grande mentira, uma grande farsa, né? Então estamos aqui para ajudar vocês, tá, crente? Não fique com raivinha não, entra aqui no canal apenas para fazer comentários, né? Maldosos, maliciosos, tentando converter ateu e às vezes ameaçando e por aí vai, né? Esse pessoal aí parece que tem a síndrome de Estocolmo generalizada entre o povo religioso, né? É aquela síndrome lá onde a vítima se apaixona pelo torturador, né? E aí esse Deus tortura o próprio povo dele e o povo ama a Deus, né? Diz que Deus é amor. Mentira, a Bíblia mostra, cara, toda a perversidade que tem no livro Bíblia. A Bíblia é um livro tão nojento, tão escroto, que as páginas, acho que as páginas da Bíblia não servem nem, sabe, para necessidades fisiológicas, né? Para se limpar. Grande realidade, né? A Bíblia não serve para bosta nenhuma. Um livro que só tem trazido, né, perversidade para a humanidade. E você a aconchega, né? Bota debaixo do braço, crente, e traz para si toda a perversidade que tem dentro daquele livro. E os criminosos que escreveram esse livro Bíblia trouxeram tanta desgraça para a humanidade, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Cada um levou mais de 500 anos para ser escrito. E o Novo Testamento continua sendo renovado, né? Eles vão tirando, o Antigo também, eles vão tirando algumas coisas, né? Modificando. Por quê? Porque o povo vai descobrindo a farsa. E aí eles vão modificando. Então, pessoal, para não me estender muito aqui, eu vou entrar aqui num vídeo que a questão é o seguinte. É um comentário que um crente aí da Ordem das Blatárias fez, sobre dizer que o cristianismo só trouxe benefícios à nossa civilização. Isso é uma grande farsa, uma grande mentira, é uma grande burrice desse povo religioso.
sabe? Aí, o que é que esse internauta aqui, Crentelho, falou? O Ramos disse o seguinte, acompanhem comigo. Ele disse, toda a nossa civilização foi baseada no cristianismo, né? Faculdades, hospitais, orfanatos, né? Ajuda missionária, né? Que ajuda os missionários trouxeram, rapaz? Trouxeram doença para os índios, né? Foram nas Américas, os missionários foram responsáveis por dizimar inúmeras, né, civilizações indígenas, sabe? Isso em várias Américas, inúmeros povos indígenas, sabe? Aí ele continua dizendo, né? Faculdades, hospitais, orfanatos, né? Ajuda missionária, tudo isso foi feito, exercido pela igreja, né? Aí ele continua dizendo, o que o ateísmo fez em prol da nossa civilização? Primeiro, que não podíamos fazer nada. Sabe por quê? Porque o Império Romano, meu querido, matava os hereges, né? Nunca tivemos no poder, né? Onde o cristianismo botava o pé, ele matava todo aquele que não fosse cristão, enfiava uma espada no pescoço, né? E se você não aceitasse ao Jesus Cristo, seria morto, né? Condenado como pagão. Por que pagão? Sabe de onde vem o termo pagão? Porque quando o Império Romano, nas cruzadas, invadia as cidades, enfiava uma espada no pescoço das pessoas, obrigava a ser cristão, minha gente. Ou o cara aceitava o cristianismo ou era morto, condenado como pagão. Se tivesse muito dinheiro, podia escapar. Dava todos os seus bens ao cristianismo. Terra, tudo que tivesse. Aí era condenado, né, considerado como pagão, tinha que pagar tributo ao cristianismo. Daí o nome pagão. E aí os cristãos invadiam, né, as cidades, matava aquele povo, tomava os templos religiosos, substituía por sacerdote cristão, sabe? Ao fio da espada. Escorre sangue das mãos dos cristãos. Vocês não fazem ideia, sabe? Tanto o judaísmo, os hebreus lá atrás, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Todos descendentes da mesma divindade perversa criada por aquele povo do deserto, né? Deu origem às 3 piores religiões da face da terra. Aí você vem dizer aqui que a civilização do cristianismo trouxe o quê? Seminários onde as pessoas são abusadas, né, por padres pedófilos. Eu tenho um colega que é professor, ele foi ser seminarista, saiu de lá, sabe por quê? Porque lá dentro, né, ele me contou tudo o que acontecia lá dentro, sabe? Diz aqui que orfanato, você imagina um orfanato, né? Dominado por cristão. Lá na minha terra tem um colégio das freiras, né? Quando elas dominavam, meu amigo, ajoelhado, né, no milho, no canto de uma sala, palmatória, sabe? Você sabe o que é isso, seu bosta? Né? Palmatória na mão da criança, né? Torturavam, essas freiras torturavam as crianças, nesses colégios de freira que tem por aí, sabe? Mas isso é bom pra tu, né? Continuando, aí ele diz que, né, ajuda missionária, hospitais, né? Claro, hospitais com dinheiro do povo, minha gente, né? Inclusive teve uma passagem aí que descobriram de um colégio de freira, colégio não, onde as freiras ficam, para onde ficam os padres. E por baixo, uma cidade aí na Europa, por baixo tinha um túnel, onde os padres se encontravam com as freiras. E lá tinha um poço dentro, repleto de ossos de crianças. As freiras engravidavam e abortavam e jogavam a criança ali. Civilização maravilhosa, né? Então vamos lá, pessoal. É fácil identificar na história quão malévola tem sido a crença religiosa. A religião criada pelo Império Romano, desde sua criação, trouxe para a nossa civilização apenas divisão, homicídios, genocídios, tortura, perseguições, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição, os tribunais de inquisição,
Sabe quantas pessoas foram mortas no tribunal de Inquisição, seu otário? Os tribunais de Inquisição? Aí você quer dizer que o herege aqui podia fazer alguma coisa? O ateu, como você diz? Né? O cara era morto, rapaz. Morto, eles matavam até da própria religião deles, se não seguisse a linha deles. E por aí você tira os anabatistas, né? Os valdenses, né? Que foram exterminados, e cristãos. Né? Assim como os cristãos guerrearam contra, né, os protestantes, os católicos contra protestantes, né? Cristão contra muçulmano, cristão contra judeu, judeu contra muçulmano. Essa porra trouxe alguma coisa de bem, rapaz? Cristianismo não trouxe merda nenhuma, trouxe escravidão para você, seu otário. Tá sentado num banco de igreja todo domingo lá e dando dízimo para padre e pastor. E até dando... Os exemplos de violência no cristianismo estão nas cruzadas. As múltiplas bênçãos de guerra, as múltiplas bênçãos de guerra, porque o Papa dava bênção para esse pessoal aí que ia para as cruzadas, né? Prometia o céu a eles e o perdão papal, né? Se ele matasse em nome do cristianismo, para transformar as pessoas em cristãos à força, na marra, sabe? Os papas guerreiros, né? A pena de morte, a agressão física como forma de disciplinar crianças, agressão física, né? Para disciplinar as crianças. Você sabe o que o cristianismo fez no Tribunal de Inquisições? Sabe? Sabe aquele texto que tem lá, não me falha a memória, em Êxodo, né? Não, parece que é Êxodo 22:18, né? Não deixarás viver as feiticeiras. Né? O irresponsável que escreveu esse texto, o canalha que você não sabe quem é, né? Eu também não sei. Você vai dizer que foi inspiração divina, né? Que alguém escreveu lá, né? Por inspiração divina, né? Ninguém sabe nem quem escreveu essas bosta, essas merda toda aí, mas com certeza um criminoso, sabe? Porque por conta disso, né? Lá nas Inquisições, né? Que demorou 720 anos de Inquisição, sabe? Mais de 9 milhões de pessoas mortas nos tribunais de Inquisições, sabe? E muitas mulheres mortas, né? Por conta desse texto, porque era considerada bruxa, sabe? A camarada chegava, né? Aí uma mulher tinha um gato preto, né? Fazia um chazinho, aí a vizinha com raiva ia lá no padre: "Ô, vossa santidade, ali tem uma bruxa." Pegava a mulher e levava para o tribunal de Inquisição. Torturava, meu amigo. Torturava até ela confessar que era bruxa. Aí você pensa que para por aí? Queimava ela numa fogueira. Você pensa que para por aí? Matava o marido, matava os filhos. Para quê? Para que eles não ficassem com a herança, a casa, a terra, o sítio, né? Matava a família toda para que a igreja ficasse com os bens dessa agora suposta bruxa. Agora me diz, tu ainda acredita em bruxa? Existe bruxa? Seus otários. Vocês mataram pessoas, seres humanos, inocentes, né? Ah, vai que não, ali tem uma xangozeira que faz catimbó. Manda ela fazer um catimbó, como vocês chamam lá, um feitiço lá, para dar um número da Mega Sena para ela. Por aí você tira que nada disso existe, né? Mas você acredita nos feitiços dela, mas tu acha que se ela tivesse algum efeito, o feitiço dela, ela não preferiria pegar os números da Mega Sena e ficar podre de rica, não? E acabar com isso? Mas pessoas, muitas mulheres, foram mortas por conta dessa sacanagem, desse cretino que escreveu essa bosta no livro do Êxodo 22:18. Então, continuando aqui, pessoal. A justificação eu estava aqui, hein? A forma de disciplinar a criança, né? Agressão como forma de disciplinar a criança. A justificação da escravidão, justificavam a escravidão. O colonialismo, né? Para coloniar o mundo em nome da conversão ao cristianismo. Entravam nas terras alheias para forçar as pessoas a serem cristãs. Né? Você sabe se o seu antepassado, quando você os bate no peito e diz que é cristão, você sabe se o seu antepassado, né, foi morto? E por conta disso, as próximas gerações calaram e aceitaram na marra o cristianismo para hoje você ser cristão? Você acha que você é cristão porque não foi forçado? Ou porque tu é levado para uma banheira quando criança, sem nem saber o que está acontecendo, tu é mergulhado e a partir de então condenado a ficar de joelho, criancinha,
senão o Papai do Céu castiga? Hein? Por que tu acha que essa farsa é pregada? Você não poderia deixar a criança livre para escolher acreditar ou não? Mas não. Os pais obrigam, porque sabem que se eles se puserem contra o cristianismo, fatalmente virá as punições. E quem é ateu sabe disso, né? Sabe muito bem. Basta olhar os canais de ateus aí, vocês vão ver aí os comentários dos crentinos aí, desse sistema doente aí, né? Porque foram influenciados, né, pelos líderes que sabem, né, se vestem de roupa pomposa, estão lá no púlpito se dizendo mais alto que você, que está mais próximo de Deus. A ponte entre Deus e o otário que é você. E você acredita. Mas as bênçãos, a riqueza só vem para ele, seu otário. Porque se você tem alguma riqueza, saiu do seu suor. Tá? Foi Deus algum que deu, não. Então vamos lá. Aí diz, a violência sistêmica como forma de subjugação das mulheres para o homem. Sempre foi assim, a Bíblia sempre subjugou a mulher. Já fiz vídeo sobre misoginia, tá lá os textos dentro da Bíblia, inúmeros textos lá, onde a mulher tem que ser submissa. Porque eles criaram, inventaram que a mulher saiu da costela de Adão. Porque na primeira, na cabala judaica ainda está lá, para os judeus. A primeira mulher a ser criada foi a Lilith, que era meio a meio, foi criada também do barro, na fantasia do barro, como igual a Adão. E aí ela não queria ser subjugada. E aí fugiu, foi embora, abandonou abandonou Adão. Sabe? E o Deus é tão poderoso que mandou buscar ela e ela disse, não volto, bateu o pé e ele transformou ela e diz agora que ela é um demônio. E aí criar Eva, porque era uma sociedade patriarcal e apenas quer a mulher abaixo sempre, ajoelhada ao homem. Essa é a grande verdade, minha gente. Então, vamos lá. A promessa da segunda vinda do mito romano, Jesus Cristo, partindo do imperador Constantino com a criação do Novo Testamento, nos concílios, levou os seguidores do crucificado a cometerem atos terríveis de violência sob o sinal da Santa Cruz. Né? Por isso cruzadas, né? Referência à cruz que eles levavam desenhado na bandeira e nas vestes também e no escudo. Né? Ao longo dos séculos, as estações de Quaresma e a Semana Santa foram para os judeus momentos de medo e apreensão. Os cristãos cometeram alguns dos piores massacres devido à crucificação de Cristo, né? Cuja culpa eles atribuíram aos judeus. Por quê? Porque quando o Império Romano criou o cristianismo, eles queriam que os judeus seguissem, os judeus se negaram. Então eles inventaram isso, que quem crucificou Jesus Cristo jogaram a culpa nos judeus. E por conta disso, né? Holocausto, tanta coisa, né? A culpa é dos judeus. Né? Agora, interessante também para os judeus, né? Porque o povo judeu, né? Na fantasia ali da fuga do Egito, o tal do Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Para eles fugirem. Mas não abriu as portas de Auschwitz, né? Para os judeus fugirem, né? Dali do Holocausto nazista. Cadê o Yahvé, hein? Que coisa, né? Na hora H, todos os deuses somem. E aí vocês descobrem, cai na realidade. Eu acho que nessa hora aqueles judeus lá caíram na realidade, né? Mas aí, como o sistema tem que se manter, tem que continuar, aí eles continuam pregando a mentira. Então vamos lá. Os muçulmanos também associaram a cruz com a violência. Inúmeros massacres dos cruzados foram realizados sob o sinal da cruz. Né? A declaração do mito Jesus no Novo Testamento, em Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz, é prova de que o cristianismo trouxe guerra. Isso fica pior. Né? No apócrifo de Tomás, ou é Tomé, não me lembro agora, né? Ele diz fogo, guerra e espada. Fogo, guerra e espada. Ou seja, veio para a guerra mesmo, para matar, porque era um Império Romano. Ou aceita Jesus Cristo como ele próprio, os caras colocaram lá o texto. Está em Lucas 19:27, e quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o. Os caras inventaram isso, atribuindo ao tal do mito de Jesus Cristo, já é dizendo para você assim, ou você aceita o cristianismo, quando entrava nas cidades, ou eu vou trazer diante de mim e vou matar você diante de mim.
porque eles se diziam estar sob o sinal da cruz, né? Amando desse Jesus, desse filho de uma rapariga, né? E eu digo filho de uma rapariga porque a mãe dele era uma vagabunda que transou com um pombo tarado, né? O espírito pombo sem vergonha. Então, aí em Lucas 19:27, né? Como falei, né? Trazer diante de mim e matar. Também Lucas 22:36 diz, e lhes disse, né? Mas agora, se vocês têm bolsa, né? Levem-na. E também o alforje. E se não tem espada, vendam sua capa e comprem uma espada. Essas eram as ordens do tal do Jesus Cristo, né? Que você diz que é todo amor, né? É uma porra, acaba nem existiu. Apesar dos cristãos pregarem, né, que os princípios centrais do cristianismo é o amor e a paz, o cristianismo, como a maioria de suas tradições, sempre teve ao seu lado a violência, né? A história sangrenta da tradição cristã forneceu imagens perturbadoras e violentas de conflitos que são vividamente retratados na Bíblia. Essas histórias e essas imagens bíblicas forneceram a matéria-prima para a justificação teológica da violência contemporânea de grupos cristãos. Por exemplo, ataques a clínicas de aborto têm sido vistos não só como investidas a uma prática que os cristãos consideravam como imoral, né? Atacando clínicas de aborto, né? Os textos em Mateus, Lucas e outros são uma chamada às armas para os cristãos, né? E tem mais textos, tá, pessoal? Tem mais textos, onde o próprio Jesus, ele, né, diz que a pessoa é escolhida para o exército, né? O exército, por isso que o crente usa aquela camisa, né? Exército de Deus, né? Exército, sempre uma coisa de guerra, sempre vindo lá do... Por isso que esse povo tem tanto ódio dentro do coração. Aparenta ser pessoas, né, bondosas, mas mentira, né? Isso é da família das Blatárias, rapaz. Pobre das Blatárias, né? Chamados do suposto Jesus, Cristo levou seres humanos a massacrarem outros seres humanos, até mesmo da mesma crença cristã, como os anabatistas, os cátaros, os albigenses, os valdenses e outros. Se matam cristãos e protestantes, cristãos e muçulmanos, cristãos e judeus, cristãos e hindus, cristãos e nórdicos. Forçaram até os nórdicos destruindo a árvore de Thor para aceitar o cristianismo. E derrubaram, né, a mitologia nórdica. Empurraram o cristianismo ao nórdico, né, na marra. A Inquisição matou milhares de pessoas por onde o cristianismo passou. Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Brasil e etc. Sabe? O período de julgamento de bruxas levou inúmeras mulheres condenadas por bruxaria a diversas punições, tais como prisão, né, flagelação, exílio e pena de morte. O Tribunal da Inquisição se baseava em Êxodo 22:18. Não deixarás viver as feiticeiras. O número de execuções por bruxaria pode chegar, né, a 60 mil mulheres, sendo que foram mais de 9 milhões de mortos, né? Homens, mulheres, crianças. Inquisição. Tava na casa, matava tudo, rapaz. Apoio à escravidão. O cristianismo apoiava a escravidão, né? Entrou uma louca aqui no canal, aqui me xingando, dizendo que a escravidão lá, não, porque tinha branco que escravizava branco, porque o povo hebreu não era preto. Você já estudou sobre isso? Os hebreus, os judeus, eram de cor escura, ou maluca, doida. E tinham no máximo 1,60 m. Esses judeus que aparecem por aí, caucasianos dos olhos azuis, são adeptos ao judaísmo. Nunca foram os judeus de sangue. Essa é a grande verdade. E tem livros aí, historiadores sérios, verdadeiros, que provam isso, tá? A prática da escravidão está no contexto da raiz do cristianismo e judaísmo, e era parte da cultura do Império Romano, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Reconhecem a existência da instituição da escravidão. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhecem, né, e afirmam, concordam com a escravidão. Os ensinamentos cristãos mais antigos sobre a escravidão são os de Paulo, o tal do apóstolo Paulo, que também nunca existiu. Isso aí são tudo fantasia. O Mateus, Marcos, Lucas, João, isso aí nunca existiu, rapaz. São criações. Você não sabe nada disso, né, crente? Então, vamos lá. Paulo não renunciou à escravidão, muito pelo contrário, né? Ao contrário, ele ensinou que os escravos cristãos deveriam servir aos seus mestres
incondicionalmente. Onde está isso, Paulo? Paulo eu, né? Não o Paulo imaginário da Bíblia. Você pergunta, onde está isso? Está em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 5 diz: quanto a vós, outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo o respeito e temor, né? Com sinceridade de coração, como se fosse até o próprio Cristo que quer você. Você diz que é escravo, né? Servo, né? Só que aqui ele manda escravidão terrena, se sujeitai aos vossos, né, senhores, né? Senhor. Quase todos os líderes cristãos anteriores ao final do século XVII reconheceram a escravidão dentro dos limites especificados na Bíblia de acordo com a teologia cristã. O Papa Nicolau V instituiu a escravidão hereditária a muçulmanos e pagãos capturados. Muçulmanos e pagãos, quem fosse de outra religião que não fosse cristã, ele instituiu aqui escravidão hereditária. Até seus filhos já nasceriam escravos, sabe? Instituído pela igreja. E tu vem dizer que essa bosta do cristianismo, cara, só trouxe benefício à civilização? O seu conceito de benefício está muito estranho. Vamos lá. Considerando todos os não cristãos como inimigos de Cristos, anticristos, né? O que você acha que é um ser imaginário é um anticristo que colocava contra esse sistema podre, desde lá quando os romanos criaram tudo isso, já era considerado anticristo, seu bosta, seu besta. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 9, 25 ao 27 diz, a maldição de Caim diz, maldito seja Canaã, servo dos servos serás dos teus irmãos. Né? Tem até um pastor aí, né? Deputado, né? Que afirmou isso aqui que eu estou dizendo. A Bíblia condenando as pessoas, dizendo que é uma maldição bíblica você ter pele escura, né? Isso tem nada a ver com ciência, cara. Isso tem nada a ver com ciência. Isso aqui é uma mitologia criada por esse povo aqui, sabe? Muito louco, rapaz, essas fantasias, você acredita. Não? Então disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Este versículo tem sido usado para justificar a escravidão racial, levando os negros africanos a serem identificados como, né, descendentes de Cã ou Canaã. Isso também levou a uma representação iconográfica medieval em que os demônios estão sempre representados como a cor preta, né? O branquinho dentro da Bíblia é sempre um anjinho, né? A premissa que sustentou tantas perversidades e guerras medievais, né, e modernas é que a violência poderia ser empregada em nome das intenções do tal do Jesus Cristo para com a humanidade e era até mesmo autorizada diretamente por ele, diretamente pelo tal do Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz o seguinte, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus, né? Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o serviço da guerra. O Jesus Cristo aqui chamando você para a guerra, seu merda. Tu vai dizer que isso é civilização, só trouxe benefício? Eu vou mostrar aqui, se der tempo, países aqui, cara, países europeus, são altamente evoluídos, educação, saúde, tudo, sem Deus algum, cara, de grande maioria ateístas. Porque onde a porra da religião põe o pé, a desgraça tá feita. Porque é debaixo do jugo deles, do que eles escreveram nesse livro podre. Criminosos que escreveram toda essa porcaria aqui, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quanto também o Alcorão dos muçulmanos. 3 bostas criadas por um único Deus, né? Que eles dizem que é único, mas era politeísta com Abraão. O Deus do deserto, Senhor dos exércitos. Porque o Deus de Abraão é o mesmo do cristianismo, é o mesmo do judaísmo, o Yahvé é o mesmo lá dos muçulmanos, o Alá, né? Olha aí a merda que esse povo tem feito, cara. Olha a merda que esse povo tem feito durante a história.
mostrar aqui uma coisa rapidinho aqui para vocês, pessoal, se dá tempo. Judaísmo, cristianismo e islã, né, é sangue em nome de Deus. Embora preguem a paz, as religiões deixaram suas marcas em guerras e outros crimes cometidos contra a humanidade. As três grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, teoricamente pregam a paz, a tolerância, a compaixão, o amor ao próximo. Será? Judaísmo, invasões de Josué. Cristianismo, cruzadas em nome de Jesus. Islamismo, guerra, né, em nome de Maomé e etc. Em nome de Alá, né? Assim, elas deixaram suas marcas em guerras e banhos de sangue ao longo de toda a história. Para os estudiosos do assunto, uma explicação estaria na própria lógica do monoteísmo. Se apenas o meu Deus é verdadeiro, os outros certamente são falsos e os seus seguidores infiéis devem ser mortos, né? As religiões são diferentes, mas todas elas exigem a mesma exclusividade, porque o Deus sempre é exclusivista, né? Foi assim com os judeus, os primeiros monoteístas que reivindicaram, né, depois do faraó Akenaton no Egito, né, reivindicaram uma aliança especial com o Deus Yahvé há 4.000 anos atrás. Sua noção de povo eleito foi atacada por João Crisóstomo e outros patriarcas da Igreja Católica, que no século IV, né, qualificaram os seguidores do judaísmo de filhos do diabo e inimigos da raça humana, né? E o cristianismo é o que também, né? Adolf Hitler era católico, né? Cristão. Em 325, o primeiro concílio de Nicéia culpou os judeus pela morte de Jesus, né? Uma acusação que só foi retirada em 1965 no Concílio do Vaticano II. Esta acusação insuflou 2.000 anos de injúrias e matanças. Durante a Inquisição, por exemplo, milhares de judeus foram parar na fogueira. Outros tantos se converteram em massa à fé cristã, já que o batismo era a única chance de salvação. Ou aceita Jesus ou morre, pelo amor ou pela dor, não é, crente? Na medida que foi retirada no século XX, Adolf Hitler e o regime nazista, na medida que foi repetida no século XX, o Adolf Hitler e o regime nazista, é certo que o Holocausto foi executado no auge da sociedade moderna e racional, mas a força motriz do genocídio, o antissemitismo, originou tudo isso. Porque Hitler era cristão católico, tá? E teve o apoio da Igreja Católica. Quem diz, pessoal, quem diz que o ateísmo, como esse cara entrou no canal e disse que o ateísmo nunca fez nada, né? O ateísmo vem fazendo muito, libertando as pessoas. E o país onde é ateu, tenho a certeza que as pessoas são felizes. Veja só aqui, ó, um pomo da discórdia. Vejam um pequeno exemplo de 4 conflitos recentes, sanguinários, né, e de fundo religioso. Um conflito judeu versus muçulmanos, no Oriente Médio, em curso desde 1947, resultado mais de 7,5 mil mortos do ano 2000 para cá. Este conflito começou como disputa territorial por causa da criação, né, do Estado de Israel, mas assumiu uma característica religiosa hoje fundamentalista. Judeus e islâmicos são o maior entrave para a paz, né? Outro conflito, hindus versus muçulmanos, na Índia e Paquistão, fim da década de 1950, 500 mil mortos, né? Outro conflito, né, católicos versus protestantes, Irlanda do Norte e Irlanda, quando? Década de 1960 a 1980, foram 20 anos, quase 4 mil mortos, né? Outro conflito, cristãos versus muçulmanos nos Balcãs, década de 1980 a 1990, mais de 100 mil mortos, né? Tudo isso, pessoal, durante décadas, o ditador comunista Joseph Tito, Joseph Tito, durante décadas manteve as províncias da Iugoslávia unidas às forças. Com a morte dele, né, em 1980, o nacionalismo religioso de extrema direita, né,
explodiu numa espécie de luta de todos contra todos, incluindo sérvios ortodoxos, bósnios muçulmanos e croatas católicos, né? E aí você vem dizer, entrar no canal aqui e dizer que o cristianismo só trouxe benefícios para a humanidade, né? O quê? Qual é o benefício? Padres pedófilos, né? Abusando de crianças e raramente são punidos, né? Pastores abusando da boa-fé das pessoas, tomando o teu dinheiro, né? Enriquecendo, pegando tua mulher, tua filha, escravizando sua vida, ditando as regras do que você deve ou não fazer na sua vida, ditando a sua vida. E você vem dizer que é livre? Jesus liberta, Jesus prende, rapaz. Prende você a crença é a algema da sua escravidão. Entenda. Ei, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.